Ora, vou gravar em tom de reflexão um tema que há muito tempo me questiono e me pergunto e procuro saber ou conhecer ou explicar melhor sobre o que é perfeição, o que é ser perfeito. Isto há muito tempo que tenho esta questão na minha mente, porque vejo tantas pessoas dizer ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e tal, mas o que é que isso quer significar na realidade? Então eu tenho, ao fim de muito tempo, muitos anos, a pensar sobre esta situação, e na leitura de um discurso do nosso fundador, Sun Myung Moon, ele diz lá tem uma frase que despertou. E fiz uma analogia, precisamente, daquilo que ele diz com o que é ser perfeito. Bom, tenho que perguntar também a muitas pessoas, colegas de trabalho, amigos, o que é que se entende, o que é que eles entendem por perfeição. E na realidade eu não fugimos todos de uma mesma questão. A questão baseia-se numa pessoa que sabe tudo, numa pessoa que não tem doenças, uma pessoa que tem uma capacidade de fazer milagres, uma pessoa que nunca morre, tem uma imortalidade. Enfim, não são questões ou são respostas, de certa forma, vagas. Não me fazem sentir segurança sobre um conceito real, concreto de perfeição. Então, qual é a referência que nós podemos ter para poder chegar a saber, na verdade, o que é perfeição? E ao longo da história, nós somos cristãos e acreditamos que Jesus é a referência para definir realmente o que é perfeição. Bom, vamos saber porque é que realmente Jesus é perfeito. Não só porque, enfim, é filho de Deus. E nós também nos dizem a nós que somos filhos de Deus. Então, um filho é bom, o filho não é tão bom assim. Todos nós somos filhos de Deus, mas não temos as características que Jesus manifesta. Então, somos realmente filhos. Ora, filho quer dizer que há sintonia com o Pai, mas não só sintonia com o Pai, mas que reflete alguma coisa semelhante ao Pai. Ora, nós não refletimos assim, nada de concreto em relação a Jesus e muito menos, provavelmente, a Deus. Então, como poder fazer esta análise, Jesus e nós? Nós acreditamos nele, que realmente é perfeito. Mas o que é que faz dele ser perfeito? Porque sabe muita coisa, porque fazia milagres, morreu. Mas na verdade o que é ser perfeito? Olhando para o seu testemunho de vida, vamos refletir, não é uma definição perfeita, vamos refletir sobre isto e naturalmente assumo eu, a conclusão que eu vou tirar, assumo que realmente seja aquela que melhor poderá definir o que é perfeição. Mas sou eu que a assumo, não quer dizer que seja realmente a definição correta, ideal e final. Ora, ao longo da vida de Jesus, ele teve todo um comportamento que nós apreciamos. Por isso confiamos nele. Foi um comportamento sempre muito constante. A sua palavra desde o início até ao fim da sua vida não alterou. Ele dizia que veio para salvar, ele diria que veio para amar e, na realidade, o testemunho de vida que ele dá é nesse sentido. E deu, inclusive, tudo aquilo que tinha de mais valor, que foi a sua própria vida. Portanto, não só a palavra que ele manifestou,
constante, a sua decisão. Foi a motivação. A sua motivação não alterou. Mesmo em oração. Pai, por favor, afasta de mim este cálice. Portanto, a sua alteração manifestou-se, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, há uma motivação concreta de agradar, de poder ajudar a humanidade a compreender o que é a salvação ou o que será um mundo ideal. Portanto, ele deu mesmo a sua vida. O mais precioso nós temos não são os bens materiais, não são as nossas propriedades, não são nada disso. Não é o dinheiro que acumulo, é a minha própria vida. A vida é aquilo que maior valor eu tenho, que todos nós temos. E ele deu-a por nossa causa. Olhando para essa mesma figura, nós podemos verificar que realmente Jesus não vacilou. O seu amor pela humanidade não mudou. Desde o início até ao fim da sua própria vida. Foi constante. Foi verdadeiro. Foi sincero. O seu amor foi puro. Foi de entrega total. Não podia dar nada mais. Ora, nós acreditamos naquelas pessoas íntegras de caráter. São pessoas que dizem uma coisa e que fazem-no. Antigamente, hoje isso não se verifica, mas antigamente, palavra de honra. Honrava-se a palavra que a pessoa tinha. E não eram necessários papéis. A palavra tinha o valor. Hoje, isso assim já não acontece. Nada mesmo. Portanto, aquela pessoa de caráter, bom caráter, aquela pessoa que diz e faz, aquela pessoa que não muda a sua atitude, a sua posição, nós confiamos nela. Nós podemos depositar essa mesma confiança. E é isso que nos faz ter essa confiança. Ora, qual é a diferença entre nós e essa mesma pessoa, ou Jesus, que não alterou a sua motivação de existir? É que nós muitas das vezes mudamos. Hoje acordo com uma motivação, hoje acordo com um desejo de fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, de ser assim ou assado, mas no final do dia esse pensamento certamente já foi. Esse desejo já foi. Essa motivação foi-se, diluiu-se. Jesus não se dilui todos os dias, sob perseguição, não alterou a sua atitude. Por isso é que nós confiamos nele. Por isso nós, cristãos, confiamos realmente nele. Ora bem, aliás, outro exemplo que da nossa própria falha e da nossa própria imperfeição. E agora lembrei-me de repente porque hoje acontece muitas vezes. Nós casamos-nos, prometemos em cartório, prometemos na igreja, fidelidade, tomar conta para a eternidade da esposa ou do esposo, para a eternidade. Uns anos, uns meses depois, afasta de mim que eu já não te quero ver. Portanto, aquela promessa que foi feita anteriormente deixou de ter valor, deixou de ter compromisso, porque eu quebrei esse compromisso. É isto que nos torna pouco íntegros. É isto que nos torna um pouco falsos. Portanto, a diferença abismal que faz entre Jesus e nós, para além de outras características que Jesus tem e que tinha que ter, senão não era Messias, é esta incompatibilidade com a nossa palavra e a nossa ação. Vamos comparar isto com o exemplo que eu li nesse mesmo discurso. Ele não dá estes exemplos materiais, dá outros, mas eu, através deste exemplo que eu vou transmitir, penso que se torna muito mais evidente. O ferro e o ouro. Porquê que o ouro vale mais que o ferro? Por que será? O ferro enferruja. O ouro não. O ouro passa gerações e gerações e é ouro na mesma. Não perdeu as suas características. O ferro, numa geração, perde as características e por se enferruja.
forma que o ouro é mais valioso. Entre o ouro e o diamante. O ouro e o diamante é mais valioso, não só pelas características de durabilidade, mas provavelmente pela sua beleza, pela sua raridade e outras questões técnicas que eu certamente não conheço, mas o diamante é mais valioso. Ora, qual é a característica aqui, diamante, o ouro e o ferro? É que o diamante e o ouro mantêm as suas características. Não alteram, não mudam. Ora, esta característica aplicada no ser humano, eu vejo um exemplo em Jesus. Essa característica de não mutável. Sim, de não mutável. Portanto, de imutabilidade. Curioso, esta imutabilidade também referimos-nos a Deus. Deus também é imutável. E é imutável em quê? Reparem que Deus fez toda esta criação, todo este universo, com determinadas leis que não mudam. O seu desejo, ao longo da história bíblica a gente manifesta, o seu desejo de poder amar o ser humano. Não muda apesar das contrariedades que o ser humano lhe provoca. Ele não muda o seu sentir. Não muda a sua motivação. Em relação a Jesus, verificamos a mesma coisa. Jesus é, na verdade, um ser que não mudou durante toda a sua vida a sua motivação e o seu desejo de amar a humanidade. E deu a sua vida. Não mudou. Independentemente de todas aquelas circunstâncias que ele teve ao longo da vida. Não alterou. Então a diferença, o ouro, o diamante, diferente em relação ao ferro ou outros metais semelhantes, é a não alteração das suas características. Não altera. Portanto, qual é a alteração fundamental no ser humano? O que é que valor damos ao ser humano? Ou que tipo de valor damos ao ser humano quando ele luta pela comunidade, vive pela comunidade, vive pela sua nação e dá a sua vida pelo próprio mundo, em relação àquele que vive apenas para o seu próprio casulo, não se importa com os problemas que existem na comunidade. Portanto, nós naturalmente damos mais valor àquele que luta e que vive e que se predispõe a ser útil para a comunidade, a ser útil para a sociedade, a ser útil para a nação ou a ser útil para o mundo. Esse tem mais valor. Ora, essa utilidade, qual é o centro dessa utilidade? Seja ela qual for. O centro dessa motivação, dessa disposição é o amor. Então o valor do homem, o valor do ser humano, está na sua capacidade de amar. Então vamos àquela conferência anterior, àquela palestra anterior. Cresce o potencial que te transmiti, dizia Deus. Cresce esse potencial de amar toda a criação que eu tenho, que eu fiz para vós. Então, essa mesmo sentir amor deve crescer e desenvolver-se até a plenitude. E essa plenitude é atingida quando, ao longo de toda a minha vida, eu tenho uma motivação de amar. Não significa erro. Erro é uma coisa. Imperfeição é outra. Neste crescer para o amor, eu provavelmente farei muitos erros. Mas não são erros com uma motivação concreta de errar e de fazer mal. São erros de ignorância. São erros de desconhecimento. São erros de imaturidade. Que me levam, o erro leva-me a poder crescer e a poder aperfeiçoar o meu comportamento anterior. E isto é, passo a passo, degrau a degrau, desenvolve-se através dos erros que eu venho cometido. Até chegar a uma plenitude, à maturidade. Essa maturidade é alguém que gere a sua capacidade de amar de uma forma bem mais adulta, de uma forma bem mais matura. E então, ao longo da sua vida, se atingir essa maturidade constante, de constante manifestação de amor motivado para amar, aquilo que o rodeia, não a si próprio, aquilo que o rodeia, primeiro, porque foi essa a função, é essa a diferença que faz de Jesus em nós, e nós, então é esse o padrão, não é o conhecimento, não é o milagre, não é sabedoria, não é muitas outras situações que podem ser caracterizadas em Jesus, que faz a diferença. A diferença principal é o seu valor, e o seu valor está no amor que deu pela humanidade. Então é o amor que não vacila. É o amor que é imutável.
que é constante, que não muda. E nós mudamos. Portanto, a perfeição que muitos de nós dizem, eu não sou perfeito, como justificação para continuar a fazer o mal. Perfeição é algo que nos leva a ser capazes de amar de uma forma constante. De uma forma, não quer dizer que não haja mais ou menos capacidade de amar, mas a sua motivação é, na verdade, um constante amor. O constante amor. O constante desejo de ser útil para a sociedade, para a comunidade, para o conjunto de pessoas que ele se relaciona. Ser útil para isso, para eles. Perfeição está aí. Porquê? Porque a gente vê, ele está sempre a procurar ajudar, a servir, a compreender, a ser útil, enfim, para todos nós. Nós não podemos apontar defeitos. O defeito o que é? Qualidade o que é? Qualidade é uma característica do ser humano que existe nele, normalmente está virado para os outros. Qualidade expressa-se no sentido para os outros. De si para os outros. Egoísmo o que é? Egoísmo é o inverso, usar os outros para si próprio. Então, perfeição da qualidade. Ele sempre viveu de si para os outros. Manter isto na nossa vida é muito difícil. Muito difícil. Mas essa é a luta. Este é o desafio que a vida nos aponta. Esta é a vida, ou antes, esta vida proporciona o status quo em que nós nos encontramos, que é o egoísmo. Portanto, ultrapassar isto, romper este estado em que o homem se encontra, e eu próprio me encontro, é a nossa vitória. Portanto, a perfeição é algo possível. Acomodamo-nos, porque toda a sociedade diz que nós primeiro, em relação a outros grupos, o eu é sempre fundamental. De forma que, então, perfeição para mim é algo que significa uma maturidade do amor, que não altera. Independentemente de eu me levantar, levanto-me com uma motivação e somos terminar o dia com a mesma motivação. Vamos para a cama a pensar o que amanhã poderá ser feito de melhor do que foi feito hoje. Em benefício da comunidade, em benefício do todo. Manter esta disposição. Isso é, para mim, perfeição. E deixo isto à vossa reflexão e confrontarmos connosco próprios. Perfeição é, na verdade, a constância de caráter. A constância do amor que devemos manifestar. Portanto, um caráter íntegro, que não se deixa violar pelo egoísmo que existe em cada um de nós. Ok? Eu não me ocorre mais nada assim de plausível. Deixo esta pequena reflexão antes do vídeo que eu vou está meio preparado para explicar sobre o domínio, o que é que quer dizer, quais são os níveis desse domínio sobre o quê e qual a profundidade desse mesmo domínio que Deus pede a nós para termos, mas que passa por isto mesmo, pela capacidade de amar de uma forma constante, como Ele, e nós devemos assemelhar-nos a Ele. Ok? Deixo então isto para a vossa reflexão. Deixando apenas buscar aqui qualquer coisa anterior. Uma situação que eu vi num sermão de um pastor e que acho que falou corretamente. Nem todo o amor podemos-lo considerar perfeito. Eu vou sintetizar isto. Ele manifestou o exemplo, mas eu não quero dar o exemplo que ele manifestou, mas eu vou dizer, esse amor perfeito deve estar alinhado com os princípios e leis que Deus criou. Fora deste alinhamento, não é realmente o perfeito amor. Ainda que as pessoas possam amar, ainda que as pessoas possam servir o todo, mas se não estiver alinhado com princípios e as leis de Deus,
os princípios e as leis da natureza, se não quiserem Deus, os princípios e as leis da criação, da natureza, significa que nós estamos fora. Ao estarmos fora desse alinhamento, não é considerado não só perfeito, mas é considerado doente, esse tipo de amor. Não vou adiantar quais são os princípios e leis da natureza. Aliás, é só questão de verem os vídeos anteriores, acompanharem-nos, e eles estão lá manifestados, e depois é só questão de fazer a reflexão de todo aquilo que tenho vindo a dizer nos vídeos, com isto que acabo de transmitir. De modo que, obrigado mais uma vez pela vossa atenção, e contribuem para ou passarem, partilharem, ou inscreverem-se, ou inclusive darem aí o sinal, o clique na mãozinha por aí, ok? Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.